Está começando mais um Comentaristas de Portal, o seu podcast sobre notícias com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando este programa no dia 23 de novembro. Meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ele, de Terras de Juiz de Fora, o menino loiro do zóio azul, Sr. Tiago Escudo de Carvalho. Salve, povo! Vocês estão bom? Aproveitando o finzinho de ano, né? Em abril eu falei que a gente piscou. Estava em abril, agora a gente piscou a segunda vez, estamos em dezembro quase. É isso aí, pra ajudar ainda praticamente. É quase o último episódio da temporada, o penúltimo episódio da temporada regular. E juntamente conosco hoje, um convidado, o homem por muito tempo que fez o TeaCast, criador do melhor repositório de podcast de todos os tempos, editor de uma extrema competência, senhor Thiago Miro. Olá, muito obrigado pelo convite. Eu tenho esse mesmo sentimento, não só que o ano passou rápido, mas eu tava em 2020, pisquei o olho, já é quase 2024. Exatamente. Perdeu um 4 anos de vida. Cara, a noção de passagem de tempo foi muito bizarra nesse tempo. É, pior que é mesmo. É isso aí. E aí, meu povo, bora atualizar? Bora. Chegando aqui na nossa sessão de recadinhos, primeiramente um recado dividido em dois. O primeiro deles é o formulário Bora Comentar, onde você envia a sua matéria e diz o que quer comentar aqui conosco e o que quer que nós comentemos também. O segundo formulário é o Quero Comentar, nele você deixa o seu nome e o contato para gravar um programa inteirinho aqui conosco. Não se esqueça também de deixar o recadinho lá nas nossas caixinhas do Spotify. A sua opinião sempre é muito importante para nós e nós iremos trazê-la no próximo episódio. Não esqueça também de nos avaliar com 5 estrelas. Dessa maneira o algoritmo da empresa de streaming Verde e Preta irá nos entregar para mais pessoas. Não se esqueça também dos nossos stories no Instagram, que querendo ou não é uma ótima fonte de informação. E agora sob o comando do menino Thiago. 100% conta do menino Thiago. O último recadinho é não se esqueçam, mas a partir do dia 13 de dezembro até o dia 31 de janeiro nós estaremos de férias e com isso teremos os programas mais light. Não serão esses nossos programas regulares sobre matérias que nós estaremos falando. Meu povo, seguindo aqui, vou entrar agora no Comentando os Comentários, um nome extremamente chupinhado do Papo Delas Podcast, e o que eu queria falar é que o Sr. Thiago me mandou há um tempo atrás uma publicação do Estragão, e nele ele diz que a USP muda a lista de livros do vestibular e terá obra só de mulheres pela primeira vez na história. Como que o que para nós, o que não importa é a matéria em si, a publicação, mas sim os comentários. O primeiro deles é um rapaz, ele disse assim: vamos ler os argumentos contrários de quem não lê nenhum autor, não estuda literatura e não vai prestar FUVEST. O outro rapaz disse: não entendi por que isso. Deve-se falar de todos os movimentos literários nas indicações de leitura. Como fará isso mantendo um gênero só? A pedagogia deu lugar ao ativismo político? Uma moça, ela encaminhou o comentário dizendo: quando eu fiz vestibular, a lista era inteira de homens brancos, abre parênteses, com exceção do Machado de Assis, fecha parênteses, e absolutamente ninguém reclamava. Fiz faculdade de letras na USP, e as únicas autoras mulheres que estudei na minha grade foram Clarice Lispector, Safo e Paulina Chiziane, abre parênteses. Esta é uma matéria optativa, fecha parênteses. Novamente, nenhuma reclamação. Por que uma lista só com mulheres gera tanta indignação? Já sabemos a resposta. Uma outra moça disse: quando a lista era formada só por homens, ninguém estava reclamando, né? Vão arranjar o que fazer e vão ler também. Aí, teve um rapaz que ele escreveu um comentário que gerou tréplicas, e eu acho que vale a gente comentar aqui. O rapaz, ele disse assim: vitória para quem? Não para a formação do leitor literário. Aí a moça do comentário anterior respondeu pra ele: queria saber dos argumentos também, mas acho que não tem mesmo. E olha que sou professora de literatura, trabalho com formação de leitores literários cotidianamente e digo, esta lista é sim uma vitória. Uma moça comentou logo abaixo: sou prof de literatura também, coraçãozinho, tamo junto. Aí um outro rapaz disse: assinado um homem. Que surpresa.
Só que não. Meu povo! Aí agora eu gostaria de ouvir comentários de vocês sobre os comentários aqui comentados, sobre essa lista de mulheres na prova da USP. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. A manchete da matéria, ela me deixou em dúvida, assim, se eu interpretei corretamente. Porque o que eu interpretei, que além das obras que já pedem, eles vão também pedir obras que são feitas só por mulheres. Ou toda a lista de livros vão ser de obras feitas por mulheres. Não, trocaram e agora vão ser só autoras. O que é que você tem a comentar sobre? Essa matéria foi assim, inclusive eu tenho que mandar um abraço pra minha esposa, que ela me pede toda vez, eu nunca lembro, então abraço, Tereza, eu te amo. Não, pera aí, você vai me mandar abraço pra sua esposa? Claro. Não, eu não aceito isso, cara. Tapinha nas costas. Não. Eu não aceito isso. Por favor, me faça uma declaração pra Vossa Senhora, uma declaração digna. Beijo, mozão, te amo, você é linda, maravilhosa, melhor professor de literatura do país. Mas é sério, ela que viu a matéria e me mostrou, falou, manda lá pro seu amigo. E eu acho que você foi até, não sei, generoso na seleção de comentários, porque tinha uns piores lá. Sempre tem, cara, sempre tem. Tem, muito pior. Mas é que a menina falou, né, é gente que não lê, que não vai prestar o vestibular e que tá louco pra reclamar porque a obra agora é lacração, porque são autoras femininas. Uhum. Ao mesmo tempo que ninguém reclamava quando era só homem. Exatamente. Na verdade reclamava, mas falava que era menina pra reclamar. Sim. Eu tenho vontade de morrer quando eu ouço o termo lacração. Porque, cara, é muito bizarro, Eu fico desgraçado quando o cara fala, ai, a cultura do mimimi, ai. Pra puta que te pariu, rapaz. Quem fala isso é o mais mimizento que tem. Cara, é justamente a pessoa que tá fazendo mimimi. Isso que é pior, cara. Eu juro que eu não entendo. Eu vou ser sincero, eu não entendo essas pessoas. Quando junta o Red Pill da vida pra fazer comentário em onda no negócio, né? Daí pra baixo. Sim, é positivo. É autores que ninguém lia antes. Quanto o autor que a gente só leu porque foi fazer vestibular, senão a gente não ia pegar pra conhecer. Eu nenhum. Sei lá, eu fui ler... Cara, meu Deus, né? Deus vai me matar agora. Aquele português, você viu... Os Lusíadas? Não, sou Camões. Sobre a cegueira eu gosto demais. Cara, como é o nome do autor? O Zé Saramago, pelo amor de Deus, ficamos dois. Isso. Eu fui conhecer o Saramago quando eu prestei vestibular, lá em 2006. Muitos anos atrás. Então, é aquilo que eu já falei em outros programas, né, cara? Eu tenho transtorno de déficit de atenção. Então, assim, leitura pra mim é um negócio meio complicado. Eu tô tentando... Ó, pra você ter noção, eu tô tentando ler o livro do nosso amigo Bruno Burff, que tem, acho que, umas 100 páginas, alguma coisa assim, um pouco mais. Eu não consegui passar dos 30% ainda, e já faz, tipo, uns 2 meses que eu tô tentando ler, tá ligado? Uhum. Porque a leitura, pra mim, é um bagulho muito desgastante mentalmente. Porque a minha cabeça, ela tá sempre funcionando em quase multitask, assim, sabe? A gente sabe que nós não somos multitasks, mas a minha cabeça, ela começa a viajar no que eu tô lendo, e aí eu tenho que ler e reler aquilo, tipo, 3, 4, 5 vezes a mesma coisa. E isso faz com que demore muito e que seja algo muito, como que eu posso dizer? É muito custoso pra mim ler, sabe? Uhum. E pra mim, o áudio já é uma coisa que me supre nesse momento. Por isso que eu sou uma pessoa que ouve tantos podcasts. Tipo, eu tenho mais de 100 feeds cadastrados no meu agregador, tá ligado? Então, audiolivro pra mim... Puta, cara, eu ouvi os audiolivros do Eduardo Spohr, mas assim, cara, 8 horas de livro em 2 dias, tá ligado? 2, 3 dias. Ainda mais que eu escuto algumas coisas, quando não é audiodrama, eu costumo escutar em 2x, porque senão a minha cabeça começa a viajar e aí eu paro de prestar atenção na coisa. Então eu preciso que a coisa seja meio frenética pra manter sempre a minha cabeça em atenção. Principalmente porque eu trabalho com coisa manual, então assim, eu mantenho a minha cabeça focada naquilo que eu tô escutando, né? E, cara, livro pra mim é muito complicado. Então assim, eu não tô nem com condições suficientes pra reclamar de qualquer lista de livro. A única coisa que eu posso fazer é dizer que é maravilhoso ver pela primeira vez uma lista só de mulheres, porque é necessário, principalmente no país machista que a gente vive. Eu acho que é mais do que necessário. E a pessoa que se incomoda com isso, na boa, ela não tem muito mais o que fazer, cara. Não, exatamente. Achar que tá perdendo privilégio, cara, é só raciocinar um pouquinho nesse quesito. Achar que está perdendo privilégio.
perdendo o quê, cara? Sabe? Eu tava ouvindo hoje o GeneraCast e aí tava falando sobre os dados, tudo, como as pesquisas são feitas de maneira viciada, porque sempre utiliza o europeu, branco como padrão, Sim. entendeu? E que o professor tá querendo fazer as estatísticas baseado na população brasileira. É a mesma coisa, cara, é a mesma coisa. A gente tem um conjunto de coisas extremamente viciadas por conta do machismo estrutural que a gente vive, e qualquer pessoa que nega o machismo estrutural é cego, entendeu? E aí não cego no sentido capacitista, mas sim cego no sentido de não querer enxergar aquilo que é óbvio. E eu entendo que tem muita gente que não tem cultura suficiente pra entender isso, mas cara, tem muita gente falando merda, mas falando muita merda sobre machismo, e você vê que é gente que tem um mínimo de base de estudo, sabe? Não é aquela pessoa que não teve acesso ao conhecimento. Mas até aí o cara pode ser um idiota com doutorado, quer dizer... Não, concordo. Mas você concorda que uma pessoa que não tem acesso a um estudo regular é até aceitável o fato dela não ter uma desconstrução? É compreensível, eu acho. Justo, ok, compreensível. Agora você pega uma pessoa que fez doutorado com uma cabeça fechada dessa, pra puta que te pariu, né? Mas é justamente a pessoa que, eu vou generalizar agora, que tem doutorado, possivelmente, que é a mais cercada de privilégios. Sim. Que é aí que vai, não, eu estou aqui no meu castelo, uma torre de marfim, observando os 6 réis mortais. Porque a academia era majoritariamente de branca, ainda é muito, mas melhorou um pouco. Justo, concordo. Essa polêmica de só mulheres autoras, né, no vestibular, isso me lembra algo similar que tem acontecido depois que a Globo começou a colocar narradoras nas partidas de futebol. Sim. De repente surgiu uma quantidade de críticos de narração que eu nunca ouvi falar. Eu lembro de discutir com um amigo meu assim, falando que não gostava dela, e eu falando, cara, você só não está gostando dela. Esse, no caso, é o meu melhor amigo, e eu tenho muita liberdade com ele de criticar as coisas que ele faz e vice-versa. Uhum. Então eu falei pra ele que, olha, você só tá dizendo que não gosta dela porque é uma mulher. Porque se fosse qualquer outro narrador ruim, você não falaria esse comentário e falou, mas tem lá o fulano de tal que eu também não gosto. Ok, eu te conheço há 25 anos e só agora eu tô sabendo que tu não gosta desse narrador. Tu nunca me falou disso antes. Isso só virou qualidade de narração, só virou um assunto depois que mulheres começaram a narrar o esporte masculino. Sim, e nisso, cara, nessa questão de narração de mulheres narrando esportes masculinos, o Casimiro, ele é o cara que mudou esse jogo. Porque ele foi um dos caras que, agora na última Copa do Mundo, ele bateu o pé e ele colocou uma equipe foda, e ele teve que trancar comentário por causa desse tipo de pessoa. Foi impressionante mesmo. Eu fico imaginando a vida triste da pessoa, porque esses jogos ocorreram na Austrália. Sim. Eu fico pensando na vida triste da pessoa de estar 4 horas da manhã fazendo esse tipo de comentário numa live. Com certeza. Não, com certeza. Eu também, eu fico imaginando a mesma coisa, cara. Tipo, cara, se você não quer assistir aí, troca, vai assistir outro canal, sabe? Vai assistir um que te agrade, mas você vai ficar lá metendo a boca. Carpinho Quintal, né? É o que a gente comentou no comentário de uns 2 episódios pra trás da fala do Karnal, né? Sim. Cara, ele quer a mulher, pra ele é um objeto que serve pra fazer sexo. Sim. O resto tudo ele quer homem, né? Pra tudo. É verdade. Se muito a mulher é pro sexo. Cara, é verdade, cara. Isso faz muito sentido parando pra pensar assim, sabe? Porque, mano, mas não é, cara. Eu não sei. E aí eu falo, eu sou uma pessoa limitada em tantos quesitos, e eu não consigo entender como que esse tipo de coisa, como que o outro interfere tanto na própria vida, sabe? Tipo, como que o outro interfere na minha vida? Tipo, uma coisa é uma pessoa que tá muito próxima de você fazer coisas que vão te afetar pra você, sabe? Uma outra coisa é como que um criador de conteúdo que sequer sabe que eu existo, como que o que essa pessoa faz me afeta tanto, entendeu? Pior, ontem pra hoje, teve a atriz lá do Pânico que foi demitida, que ela fez comentário defendendo a Palestina, e a Wandinha saiu, acho que aparentemente em apoio a ela. Uhum. Toda a reportagem que eu vi sobre isso no Facebook, no comentário tinha um bando de babaca falando que foi tarde, melhor assim. Assim, é uma desproporcionalidade no que tá comentando, no sentido do comentário, e uma misoginia embutida também, além do cara
além do fato da menina ter sido demitida por estar defendendo a Palestina frente ao genocídio perpetrado por Israel, então é isso. O que eu quero comentar é um monte de babaca que é frustrado e que quer comentar. Por quê? Porque ele tem uma opinião muito importante. 40% do mundo e a opinião dele é a que importa. Ninguém pensou nisso, senão um floquinho de neve especial que tem aquela ideia maravilhosa que ele tem que pôr pro mundo ouvir. Igual a gente faz aqui. Não é o que a gente faz aqui, pra ser bem sincero. Porque nós estamos sempre abertos e nós sempre deixamos claro que nós estamos ou podemos estar errados. Acontece, inclusive. E nós sempre deixamos claros que eu vou adorar que alguém discorde de mim, como eu já disse pra você em off, que aquela sua amiga, ela entrou em contato pelo direct discordando de uma opinião minha. E eu tive uma puta de uma conversa cabeça com ela, saca? Explicando os meus pontos e ela explicando os delas. E, cara, foi enriquecedor isso, entendeu? E acho que esse que é o ponto. Você não precisa concordar com tudo. A gente não precisa concordar com tudo. A gente pode discordar, mas a gente tem que saber a hora de que a nossa opinião pode estar errada e assumir que a nossa opinião pode estar errada. Por quê? Existe 1000 coisas, isso a gente já falou anteriormente, que é, todo mundo aqui tem o seu fundo de história. Pô, eu sou branco, tu é branco, entendeu? A maior parte do nosso time é branco, então assim, a gente não vai entender muita coisa que uma pessoa negra passa, principalmente quando a gente tá falando sobre racismo. Exatamente. Saca? Mas o primeiro momento é falar assim, eu entendo que eu tenho o meu privilégio, tá ligado? E eu entender isso e falar assim, eu não posso falar que eu sei alguma coisa. E tem muita situação que eu só posso imaginar, tá ligado? Eu já falei isso aqui anteriormente, em outros, que eu nesses últimos 7 meses, que hoje na data dessa gravação faz 7 meses que meu enteado se foi, e nesses 7 meses, essa situação me ensinou muito, tá ligado? E uma delas foi, eu dizia que eu sabia o que a outra pessoa tava passando, e eu aprendi que eu não sei, eu entendo, eu imagino. Isso. Aliás, eu nem eu entendo, eu imagino, porque é a única coisa que me cabe. O que me cabe é imaginar. O que eu sei é o que eu sinto. Eu nunca sei o que o outro sente. Eu posso imaginar o que o outro sente, mas nunca saber, entendeu? E acho que esse é o mal do ser humano, porque a maior parte das pessoas, isso de uma maneira bem geral, as pessoas acham que sabem de tudo, que sabem das coisas, porque elas vivem algo e aquilo que ela vive, ela acha que é 100% espelhável pra sociedade, e o que não é, saca? Eu lembro de uma vez eu vi alguém em algum programa, acho que no Altas Horas, falando que a gente, branco, a gente não tem a capacidade de falar de racismo. A gente pode falar sobre racismo, mas de racismo, que no caso seria de estar dentro, passando por aquilo, a gente nunca vai ter essa capacidade. Sim, mas eu posso ser um vetor de perceber um racismo e me colocar contra ele. Aliás, isso é um dever de qualquer pessoa, entendeu? Seja ela da cor que for. Só que primeiro você precisa entender quem você é, entender o que é e saber identificar esses pontos. E o que a maior parte das pessoas eu duvido que entenda, sabe? Eu falo, Miro, aqui é um espaço meio que de reflexão e é um espaço de opinião. Então, assim, a gente sempre coloca as nossas opiniões. Mas, às vezes, eu quero tentar refletir como mudar isso, sabe? Sim. Como que a gente pensa ou fala algo pra tentar mudar um pouco. É porque, assim, esse podcast, pra mim, hoje, ele é o meu momento de conversa com os meus amigos. Eu sempre trago pessoas de fora porque é um pensamento de fora do que a gente, porque a gente tem as nossas questões. E a pessoa de fora vai trazer as delas e vai enriquecer muito mais a discussão com a gente. Mas, se eu puder mudar a cabeça de uma única pessoa, cara, eu tô satisfeitíssimo, saca? Satisfeitíssimo. Sim, e isso ocorre um pouco na família da minha esposa. Ela tem uma prima que é extremamente bolsonarista. Do tipo, quando uma fã do Justin Bieber tá perto dele, assim, aquela gritaria, sabe? Ela é muito, muito alucinada por ele. E eu tenho bastante contato com ela nos últimos 2 anos. E aos poucos, sempre a gente vai conversando, eu vou me explicando as coisas que ela faz, que é errado e tal. Por exemplo, a gente fez ela parar de falar homossexualismo e para falar homossexualidade. A gente conseguiu fazer ela entender por que era importante mudar isso. E eu falava pra ela, olha, você nem precisa acreditar que esse é o correto. Mas veja, quando você estiver falando com alguém que é homossexual e você usar o termo homossexualismo, você perdeu aquela pessoa. Sim. Então só usa a homossexualidade, por mais que você não ache que é o correto, mas usa porque aquela pessoa vai ter atenção e vai continuar tendo amizade com você. Então nem por isso. E, por exemplo, nessa questão do conflito Israel e Palestina, meu conhecimento é extremamente básico do que eu ouço dos influenciadores de geopolítica que eu acompanho. Que, por exemplo,
por ser algo que não é da minha seara, por exemplo, eu não omiti opinião nenhuma na internet, eu só ouço e aprendo. Mas, por exemplo, com essa menina, eu fui passando um pouco de conhecimento que eu tinha, explicando todo o contexto, porque ela já tava naquela de praticamente pegar uma bandeira de Israel e sair na rua de capa, né? Mas eu fui explicando todo o contexto, e hoje em dia ela diz que entende que o quão complexo é o que aqui tá rolando aquilo ali, que o Hamas não é tão vilão assim como se pinta na mídia, né? Sim, exatamente. Apesar que ela reconhece que os atos deles não se justificam, mas entendem, sabe? Sim. E aí é exatamente isso que tu falou. É uma cabeça que eu tô conseguindo influenciar a ter mais senso crítico. Exatamente. E me dá um orgulho disso. Sim. Não, e assim, ô Miro, qualquer pessoa que esteja ouvindo esse programa e discorde da gente, eu quero ouvir essa pessoa que discorda. Isso. Eu quero ouvir quais são as argumentações dela, mas eu também quero que ela me escute da mesma maneira que eu vou escutar ela. Eu quero que ela esteja aberta a me ouvir também da maneira como eu vou ouvi-la, sabe? Sim, e eu sou uma pessoa, por exemplo, extremamente aberta a mudar de opinião. Eu tenho a minha convicção que o céu é azul. Se você chegar pra mim, olha, na verdade o céu é vermelho, por isso, mostrar as provas. Você tá certo, o céu é vermelho. Acabou. Sim. É isso aí. Meu povo, gostariam de comentar algo mais sobre o Comentando nos Comentários? Deus. Então, e aí? Bora atualizar? Bora. Chegando aqui no nosso quadro principal, senhor Tiago, traga-nos a sua primeira matéria. Senhor, seu mundo, peraí, não. Seja mais específico, por favor. Senhor Tiago de Carvalho, traga-nos a sua primeira matéria. Tá bom, vamos lá. A primeira matéria vai ser uma do Legião dos Heróis, publicada hoje, dia 23 de novembro, assinada pelo, Gus Fialks, tá linkado aí. O nome do cara parece que é francês. Justo. E o título é: Disney pediu à Microsoft para impedir o uso de sua marca com IAs de site. Quem tá na internet nos últimos meses viu que tem uma enxurrada de sites, de aplicativos de inteligência artificial voltadas para a criação de imagens. Inclusive, esses dias teve uma trend, inclusive, da galera fazendo tudo com a cara de bonequinho da Pixar, né? Sim. Isso. Muito bonitinho, muito fofinho. Os artistas de gráficos, eu acho que não acharam tão bonitinho. Justo. Não, com certeza não acharam. Eu lembro de ter visto muitos comentários dizendo que, principalmente porque o Lula, o perfil do Lula no Twitter postou a imagem dele com a carinha de Pixar. E aí, um monte de designers, sabe, dizendo: pô, pelo menos contrata um humano pra fazer isso, sabe? Já não usa IA. Exatamente. E ao mesmo tempo que eu achei curioso, porque a dona Disney também tava... Inclusive, a gente teve agora greve de ator, greve de roteirista, por causa, em parte, do uso de IAs por estúdios pra criação de roteiro, pra substituição de cara de ator, né? Verdade. Eles querem digitalizar o cara e usar pra toda a vida. Então, isso é curioso, né? Enfim, hipocrisia. Isso. Dona Disney não quer que se use a imagem dela, a estética dela, não é nem mais a estética do produto dela, mas tudo bem ela digitalizar a cara do Homem de Ferro pra usar ele em 50 filmes. Aí tá certo. Sim. É isso. Senhor Thiago Miro, gostaria de comentar algo? Rapaz, não é exatamente sobre a questão da Disney, mas essa parte das IAs sendo usadas para coisas criativas, né? Isso vai gerar uma confusão tão violenta, assim, futuramente, sabe? Eu lembro de ter visto um comentário do Felipe Neto, quando ele participou do Podpah, que ele falando que as empresas, os dubladores brasileiros deveriam imediatamente entrar em greve, assim como os atores norte-americanos entraram, já para garantir que os estúdios brasileiros não vão usar inteligência artificial nas dublagens. Porque essa é a hora. Porque quando a dublagem por inteligência artificial entrar pesado no mercado brasileiro, eles não vão mais poder combater. Exatamente. E a gente já tem atualmente dublagem feita, assim, não é tão boa. Com certeza. Mas para aqueles documentários de natureza com voice-over ainda, né, que a gente vê muito, aquilo ali matou, aquilo ali acabou. Trato feito, reality shows, tudo isso vai ser feito com voice-over por inteligência artificial e mata completamente a dublagem, né? Então essa é a hora deles brigarem para isso não acontecer. Sim. Cara, eu concordo 100% com relação a isso. Foi o que eu falei num episódio passado, assim. Eu sou um cara muito chato com áudio. Muito chato mesmo, assim. Somos. Thiago de Carvalho, que eu diga, segundo meus companheiros de bancadas, eu sou o psicopata do áudio, mas tudo bem.
Cast. Já viu, né? Assim. É de assim pra pior. Mas, assim, eu vi uma entrevista da atriz que faz a Wanda, da Marvel. A Jenna Ortega. Isso. A Wanda da Marvel? Ah, não, a Wanda não. A Wanda da Marvel. Eu pensei na Wandinha. Né? Não, é a Wanda da Marvel. Olsen. Elizabeth Olsen, isso. Isso. Eu vi uma entrevista dela que foi modificada por uma inteligência artificial de celular, assim, um corte. E não ficou, é claro, você ouve ali um sotaque americano, uma coisa assim, mas não ficou tão estranho. Inclusive o lip sync da boca, sabe? Porque o lip sync da boca ficou no padrão brasileiro, no padrão de português, na verdade, né? Do português brasileiro. Sim. Que, aliás, é o único português correto, a gente diz aqui. Já que os portugueses gostam de se acharem os maiorais, nesse quesito eles não são, porque a nossa língua é falada por mais pessoas, então nós somos o português correto. São maior que são menor, tem população menor. A gente é tanto português correto que tem alguns jogos que estão saindo idiomas português, Portugal. Justo. A gente é que é o oficial. Exatamente. E assim, se juntar todos os países lusófonos, uma vez eu fiz esse cálculo, não chega a 60% da quantidade de brasileiros falando português correto. Isso aí. Então, portugueses de Portugal, nessa vocês se ferraram. Mas enfim, assim, voltando ao quesito da Elizabeth Olsen, não senti estranho, achei assim, claro, não era 100% natural, mas achei bem ok. Isso, essa tecnologia de sincar a boca com as palavras já é uma tecnologia bem antiguinha que existe em jogos, né? Tem muito jogo dublado que a boca sinca perfeitamente. Um exemplo maior pra mim é o The Witcher, que a dublagem brasileira, o The Last of Us também, a dublagem brasileira, ela é inclusive melhor que a original, e quando os personagens estão falando, a boca tá mexendo perfeitamente com o nosso idioma, sabe? E ela se adapta para vários idiomas onde o jogo foi dublado. Então, e o The Witch é de 2015, né? Então, é uma tecnologia que já tá sendo usada há bastante tempo. Sim, pelo menos 8 anos aí, né? Na verdade, se The Witcher é de 2015, ele foi produzido muito antes, né? Então... Isso, exatamente. Realmente, assim. Mas, cara, eu vou dizer a minha opinião, e aí que me perdoem os dubladores, mas eu acho que eles já perderam essa batalha, porque a classe não é unida. É fogo, né, cara? É um trem que tá vindo que é muito difícil de parar mesmo. Isso vai ser complicado pra dubladores, vai ser complicado pra gente que trabalha com edição. Sim. Só em partes de trabalho que exigem muita criatividade é que eu diria que é um trabalho seguro, né? Mas onde a coisa é muito automática e pouca criatividade, vai ferrar muita gente. E, por exemplo, eu lembro de ter visto essa IA que saiu do Photoshop. Não é um IA. Essa IA que saiu do Photoshop, que não é bem uma IA, é uma ferramenta do Photoshop, onde você pode, coloca um céu azul, troca aquela montanha por uma montanha nevada, e ele entende a imagem, entende o que é uma montanha da imagem e substitui. Aí, aquilo não vai fazer um designer perder o seu emprego, mas vai diminuir a necessidade de designer. Um exemplo que eu usei é um bom fotógrafo de casamento que faça 2 ou 3 casamentos por semana, ele não edita as fotos. Ele tem uma equipe que faz a edição das fotos daqueles casamentos. Então, a partir do momento que ele pode mandar um IA remover aquele post que aparece em centenas de fotos, ele não vai mais precisar, por exemplo, de 4 editores. Ele vai poder trabalhar com 1 ou 2. Então, apesar de que o editor de foto não vai perder emprego, mas muitos vão. Sim. E é algo que vai acontecer com a dublagem também. Você vai ter uma redução na demanda por profissionais. Não vai acabar, mas vai reduzir bastante. Sim. Senhor Thiago de Carvalho, gostaria de comentar algo? Só uma coisa à parte que se relaciona também. Porque acho que o problema maior é a incompreensão do uso ético da ferramenta, né? Justo. O que pode dar errado é isso, quando falta a ética. Eu tava lembrando aqui alguns casos que tiveram já, que eu vi denúncia, de deepfake feito com meninas menor de idade, botando o rosto dela em cena de sexo. Sim. Isso, tá rolando. O que acontece muito, e a responsabilidade é de quem? Assim, obviamente de quem fez. Mas a ferramenta que permite fazer isso. Exatamente. Porque a ferramenta, ela é capaz de... Você posta uma peitiola no Facebook, ele sabe que tá lá. Ele sabe. No Instagram, ele sabe que tá suspeito lá. Você identifica. Não vai falar que a IA não é capaz, a ferramenta como um todo, perceber que você está editando uma cena de sexo. O YouTube faz isso muito bem. Tanto é que se sobem milhões de vídeos por dia no YouTube e não entra um
uma pornografia, porque ele sabe exatamente quando é. Exatamente. E é um problema, né? Então, eu comecei a falar ali sobre os dubladores, e aí eu vou dar uma estendida a 98% das classes. As classes não são unidas de uma maneira geral, nem a dos dubladores, nem a dos podcasters, nem nenhuma, nem a dos técnicos em eletrônica, nem dos engenheiros, nem dos advogados, nem dos médicos, nem de ninguém, sabe? Ainda mais com essa ideologia neoliberal que existe. Que fez a população odiar sindicatos, né? Exatamente. Cara, eu acho que é uma batalha, assim, que eles já perderam, pra ser bem sincero. Inclusive, tem um dublador que eu gosto muito, que é o Cláudio Galvão, que é o dublador do... Sabe os pinguins de Madagascar? Sim. O pinguim principal? É ele. Capitão. E eu gosto muito da dublagem dele, o Megamente também que ele faz. Eu gosto muito da tonalidade de voz dele, a maneira como ele fala, o timbre de voz, assim. E ele tá aberto com um curso. Cara, eu tava com uma tentação de fazer esse curso dele de dublagem, mas não pra trabalhar na área, mas pra pegar os meandros da dublagem, assim, entender como é feito, como que eles fazem, como que eles dão entonação, essas coisas assim, porque é uma coisa que eu sempre gostei muito. Eu tive imerso no reduto dos dubladores há uns 8 anos atrás, quando eu tava fazendo um canal de YouTube voltado pra cinema. Até cheguei a conhecer alguns, tudo, e foi bem na época que teve a briga entre o Briggs e o Clécio Souto. Tipo, deu todo aquele bafafá, discussão. Clécio é o Capitão América? Era o antigo Capitão América. E ali, não vou dizer quem está certo nem nada assim, mas ali eu vi que teve um certo racha entre os dubladores, entre as opiniões dos dubladores. E ali eu acho que era o momento deles se juntarem e resolverem isso de uma maneira juntos, mas ali eu vi que deu um certo racha entre eles. Então por isso que eu digo que não é uma classe que tá, sabe, unida. Mas aí, como é que tá funcionando hoje? Quem é que toca o sindicato dos dubladores no país? Tem um só? É um por estado? Mas existe o sindicato dos dubladores? Não faço ideia, cara. Eu acho que existe. Eu acho que eu já vi o Briggs em algum lugar falando sobre. Que eles têm um monte de direito garantido, que eles conseguiram, acho que com mobilização, inclusive. O que eu sei que rolou, que deu muito bem nos Estados Unidos, é porque eles têm um sindicato dos atores que é extremamente forte, porque é de uma indústria que fatura muito dinheiro, né? Que movimenta muito dinheiro. Sim, Agora, realmente, no Brasil, eu não sei se existe algo similar. O sindicato dos dubladores é o mesmo sindicato dos artistas e técnicos em espetáculos. É um sindicato, chama SATED, e aí cada estado tem o seu. O Rio de Janeiro tem um, São Paulo tem outro, e eu acho que só tem esses dois, cara, pra ser bem sincero, que eu acho um absurdo. São Paulo. Porque acaba ficando só nesse meio, né? Mas deve ser onde tem os maiores estúdios, né? Sim, mas eu acho que a ideia de que o sindicalismo é atacado. Tá correto falar que é mal visto, de modo geral. Mas ao mesmo tempo não é fraco, na verdade, não. Você sabe que dia 28 de novembro agora vai ter uma greve geral em São Paulo. Não sei. Vai ter. Por quê? Por causa da privatização do metrô, privatização da água, privatização da energia elétrica. E vou abrir aqui o folder pra conferir a data. Tem uns 30 sindicatos diferentes assinando a paralisação do dia 28. Uhum. E não é pouca coisa. Aqui em Minas, nas últimas 3 semanas, a gente teve paralisação toda semana do sindicato dos professores, e há 3 semanas a gente teve uma paralisação puxada por todo o funcionalismo público do Estado, todas as categorias, de educação, de saúde, de segurança, de meio ambiente, de energia, de água, por causa de um monte de problema aqui particular nosso. Mas teve a paralisação. O sindicato funciona. A gente vê isso sendo noticiado? Não vê, porque não é interesse do patrão que apareça na Globo. No Jornal Nacional, o Jornal Nacional nunca vai dar a pauta completa da paralisação em São Paulo. Não vai. Aqui temos o NETV, né, que é a filial da Globo aqui em Recife, e a coisa de 2 meses atrás teve uma paralisação do metrô da cidade justamente contra o projeto de privatização. Uhum. E a matéria no NETV era só os transtornos que estavam causando para a população. Exatamente. E não tem um representante do sindicato dos metroviários para falar sobre as causas dele. Sim, exatamente. E isso não é só a Rede Globo. Isso são todas as grandes emissoras, as principais emissoras. E agora sim, tudo bem, hoje não é a notícia, a informação é pulverizada, hoje a gente consegue ter, mas é muito nicho. Exatamente. Sabe? A população geral não consome isso. A gente vai ter o alcance da Globo? Não vai. Mas mesmo assim, vamos dizer, um
Medo e Delírio em Brasília, por exemplo. O Medo e Delírio em Brasília deve ter o quê? 500 mil downloads? 1 milhão? Não é nada. Digamos que tenha 1 milhão de downloads por semana. Quantos milhões é a nossa população? 220 milhões a nossa população brasileira. Uhum. Os caras não são 0,5%, entendeu? Não são 0,5% da população brasileira. Então, assim, os caras têm muito download, os caras têm uma influência muito grande. Até que ponto, sabe? Quantos milhões de pessoas uma Rede Globo ainda não atinge hoje? Uhum. Então, eu tava vendo sobre isso, porque em algum ator falando, por exemplo, que um pico de audiência do Game of Thrones nos episódios finais batia 18 milhões de audiência na HBO americana, isso nos Estados Unidos, né? Uhum. E ele falando que, assim, que 18 milhões é uma novela fraca no meio da semana, sabe? Assim, a audiência que a Globo tem. Sim. Exatamente. E aí, cara, isso dá pra pensar e refletir um pouco o tamanho da influência que a Rede Globo ainda tem hoje. Apesar de eu não ser uma pessoa consumidora, e aí, quando eu não consumo algo, eu tendo a imaginar que aquilo não é popular, vamos dizer assim, mas não é uma verdade. É verdade. Porque, como vocês mesmos estão falando, 18 milhões é um episódio fraco de uma novela aqui no Brasil. Exatamente. E 18 milhões de pessoas é quase 10% da população nacional. A gente parou um caramba. Não, isso não fraco. Cara, calcula numa boa novela que tá com aquele plot twist. Meu Deus, quem matou fulano de tal? Vai pro último episódio, Avenida Brasil. Aquilo para o Brasil. Não se fala de outra coisa na internet. Sim, sim. Eu já postei uma vez isso tem muito tempo, tá? Deve ter bem uns 10 anos. Num grupo nerd do Facebook, um link lá sobre o documentário chama, acho que é A Negação do Brasil. Fala sobre participação de atores e personagens negros em novela. Aí me apareceu lá os maluquinhos. E quem que vê novela hoje em dia? Que coisa mais grande que vê novela? O cara, assim, fechadinho na bolha. Não tem noção, dimensão do tamanho que representa uma novela do horário nobre da Globo. De quantidade de gente engajada naquilo. Sim. Sim. Aí, assim, novelas da Globo tem um estilo que, cara, mas não tem nenhuma diferença de uma novela pra um seriado norte-americano, pô. Muda o tipo, a forma de contar a história, mas é novela, pô. É tudo novela. Sim. Só o tamanho. Eu já falei aqui em outros programas também que, assim, eu já fui muito crítico de novela, sabe? Porque eu era o tipo de pessoa que consumia aquela influência americana por ter crescido nos anos 90, e os anos 90 era cultura americana jogada na sua cara o tempo inteiro. E a gente era jovem, né? Rebelde. Sim, mas hoje eu entendo que a novela brasileira é um negócio maravilhoso. É melhor que muita série norte-americana que a gente assistiu. Em termos de produção, é absurda mesmo. O cara fazia 300 episódios de uma novela. Novela que durava quase um ano inteiro, sabe? Eu não sei se vocês reparam, mas as novelas da Globo, se você pegar com as novelas de outros canais, a diferença da qualidade de imagem e de áudio parecem... É como se uma foi feita com R$1 milhão, a outra foi feita com R$10, sabe? Assim, é muito brutal a diferença. É por aí. Sim. Mas você sabe o que eu penso? E aí eu não sei, eu posso estar errado. A Rede Globo, ela utilizou da estética de cinema pra fazer novela. Ela faz novela com estética de cinema. As outras redes, elas fazem novela com estética de frame mais voltado pra série mesmo, sabe? Não é essa estética de cinema. Então eu acho que, se eu não me engano, acho que cinema é 24 FPS e a maior parte dos outros canais usa 30, se eu não me engano. E isso faz uma diferença absurda na imagem. O 30 fica mais com uma qualidade maior, porém fica mais fácil ver os defeitos também. E o que pode parecer que essas novelas de outras redes pareçam diferentes, assim, pareçam estranhas, sabe? Em questão de qualidade. Eu acho que pode ser isso. Não sei se... Acho que a imagem não é tanto problema. Porque até pouco tempo atrás, a gente via a novela na TV de tubo que tinha resolução, era o quê? 240 por 240, aquela porra? 360p, pô. Isso que a gente via, não fazia diferença. E já era essa qualidade, mas eles capricham no roteiro, na qualidade do design de produção, os atores são fodas, não dá pra falar que não são. Na continuidade. Tem deslize, tem novela que engata mais, tem período da novela que faz diferença. Você pega o primeiro capítulo, é feito pra te engajar nele. Assim, você pegar e fica empolgado. Meu Deus, puta que pariu, o que vai acontecer aqui? É perseguição de carro, Inclusive, eu uso esse critério em qualquer série que eu vá assistir. Se o primeiro episódio me pegar, eu nem continuo. Justo. Sim.
Aí depois ele vai intercalando, aí tem um momento que é o ponto-chave da novela. Aí faz um negócio mais caprichado, anuncia no Fantástico que vai ter, meu Deus, vai capotar, vai ter perseguição de carro. Foi efeito especial pra fazer essa cena. E é muito louco, né, que a gente tem uma cultura hoje em dia de praticamente querer espancar pessoas que dão spoiler, mas todo dia no jornal tinha o que ia acontecer no capítulo da novela. Exatamente. E isso instigava mais ainda você a assistir, né? Saber o que ia acontecer. Sim, exato. A gente tá aqui diuturnamente comentando, en passant mesmo, sobre a novela que tá reprisando agora do cara, do Stupak batendo com a raquete na mulher. Sim. Mas é bem isso mesmo, com relação às novelas, essas coisas assim. Eu acho que a gente tem uma síndrome do vira-lata bem complexa, assim, sabe? E a gente precisa superar isso logo. E enquanto a gente não conseguir superar essa síndrome de vira-lata e começar a olhar pro que a gente produz aqui dentro com um carinho maior, eu acho que isso vem mudando nos últimos anos, mas ainda tem muito pra mudar, sabe? Isso é ser o verdadeiro patriota, rapaz. É realmente você olhar pro que a gente produz e começar a apreciar. Porque você pode, não gostar de funk por uma música que você ouviu, mas se você for procurar, vai ter artistas de funk que vão lhe agradar. Isso vão pra todos os estilos. Até MPB, Bossa Nova, que são maiores expoentes da música brasileira. Vai ter aquelas que você vai amar, vai ter aquelas que você não vai gostar. Por exemplo, eu sou um grande fã de rock. Sempre fui na minha vida, assim. Há uns 12 anos atrás, eu descobri uma banda brasileira chamada Far From Alaska. Tudo bem que elas fazem música em inglês, tudo. Elas são do Nordeste. Olha. Que banda maravilhosa, assim, cara. Timbre de voz, letra de música, tonalidade. Cara, quando eu ouvi elas a primeira vez, eu nunca tinha ficado tão empolgado com uma banda quanto eu fiquei com elas, sabe? A primeira vez que eu ouvi, eu falei, caralho, isso aqui é demais, cara. Que banda é essa? E eu só ouvi uma música e em inglês falei, nossa, essas meninas devem ser gringas. Tipo, eu sabia que era uma mulher por causa do vocal. Eu falei, da onde que é essa banda? Aí eu fui conhecer a banda, eu descobri que era uma banda do Ceará, feita por 2 mulheres, e normalmente o baterista é uma pessoa contratada, elas são o foco da banda e o baterista é contratado. E que banda incrível, cara. Que banda maravilhosa. De uma qualidade, Eu passei por esse sentimento também, porque eu sou headbanger, eu amo thrash metal, e do Brasil, assim, o que furava muito minha bolha era o Sepultura e o Angra, que são os clássicos mesmo do Brasil, né? Sim. Mas sempre tinha aquele preconceitozinho contra bandas do Brasil, né? Mas, cara, quando você vai conhecendo e se dedicando a ver a cena metal brasileira, você vê o quão é foda. E quando eu descobri o Violator, cara, eu me senti ouvindo o Slayer dos anos 80, cara. E uma banda brasileira. Cara. Foi a mesma coisa que eu senti. Eu sempre fui fã de hard rock. Então, a minha banda referência, assim, é o Kiss. Principalmente no início de carreira. É uma banda, assim, que eu adoro, fui em show, tudo. Hoje não mais porque eu tô velho pra isso. A famosa banda Beijo. Exatamente. E pra mim eles são a minha banda referência. E quando eu ouvi elas pela primeira vez, eu me senti ouvindo Kiss pela primeira vez na minha vida, assim, sabe? Que massa. Então, bateu no mesmo lugar. E, cara, eu virei fanzaço, assim, da banda. Fanzaço pra caramba. Conheci elas não tinham, 10 mil inscritos no Facebook ainda. Não era nem Instagram, nem nada. Twitter, nada. Era, Facebook ainda. Fanpage de Facebook. Mas é isso. A gente tem realmente essa síndrome de vira-lata. Eu, por muito tempo, eu sempre ficava naquele imaginário, se um dia eu ganhar na Mega Sena, eu vou morar nos Estados Unidos. E quando você começa a crescer, estudar, e vendo a bosta que é viver nos Estados Unidos, cara, eu penso, cara, nada me tira daqui mais, velho. Só se eu tivesse uma proposta financeira, oh meu Deus do céu, é impossível de recusar. Mas não tenho nenhum desejo mais de sair do Brasil. Cara, é tão doido você parar pra pensar. O Brasil tem muita pobreza, tem muita miséria. É triste mesmo. Não tem como você não ficar puto quando você tá na rua e vê uma criança no sinal. Você, puta, que país de merda que essa porra acontece, sabe? Você se sente impotente de não poder fazer nada. Mas às vezes eu ainda penso, caraca, eu não nasci na faixa de Gaza e tô tomando míssel na cabeça, sabe? Apesar de tudo, o Brasil ainda é um puta país pra se viver. Sim, com certeza. Meu povo, seguindo aqui,
Senhor Thiago Miro, gostaria de pedir para que o senhor trouxesse a sua matéria agora. Vamos lá, eu tenho que contextualizar isso porque há 2 anos atrás eu era um completo ignorante a respeito do autismo, né? Do que era exatamente, o que é que isso afetava, a gente só tem aqueles comentários no fundo, não muito, né? A gente nunca se aprofunda até se passar por isso, né? Até que 2 anos atrás eu comecei a suspeitar que minha filha pudesse ser autista, nós fizemos todo o processo investigativo e descobrimos que era. E por conta disso, a gente passa a fazer parte de comunidade de pais e mães que também têm filhos de autista. A internet, o algoritmo da internet passa a entregar esse tipo de conteúdo pra gente e a gente vê muitas situações que machucam mesmo as pessoas que têm. Na verdade, as pessoas que têm autismo nem sentem tanto, né? São mais as pessoas responsáveis por ela que acabam sentindo essas dores, né? Sim. E aí, há cerca de 1 mês atrás, uma vereadora da cidade de Arco Verde, Pernambuco, que é minha cidade, eu sou de Arco Verde, eu cresci no interior de Pernambuco, hoje em dia eu moro na região metropolitana de Recife, mas eu sou de Arco Verde, e essa vereadora é irmã do ex-marido da minha irmã, sabe? Então eu sei quem era ela, e a filha da mãe vai em plenário e me fala que uma tal mulher teve um filho autista porque era um castigo de Deus por ela ter saído da igreja. E isso é um negócio que revolta demais, porque, cara, é sempre um crente que tá envolvido nessas coisas, cara. É impressionante como isso sempre acontece. E é um senso comum que vem de dentro da igreja evangélica, igreja essa que eu fiz parte por muitos anos, hoje em dia eu não faço mais parte, em que como tudo é construído para que a pessoa se sinta superior, ela é a abençoada, ela é a divina, e tudo o que é de fora é amaldiçoado. Exatamente. Então, se aquilo aconteceu com minha filha, isso é um castigo de Deus, porque eu saí da igreja, porque eu tô na mesma situação que essa mulher, que foi vítima dela. Se ela me conhecesse e conhecesse minha filha, falaria a mesma coisa pra mim. Então, cara, eu fico tão abismado que hoje em dia as pessoas tenham a coragem de ir num plenário de uma Câmara de Vereadores e falar isso. Porque uma coisa é tipo, ela tá conversando na rua com amiga, a gente, quando tá conversando com amigos próximos, a gente se deixa vacilar e solta muita merda. Mas, cara, eu fico pensando, eu vou oficialmente aqui no podcast que vai ser publicado e falar uma merda colossal desse. Como é possível, cara? Cara, eu acho que assim, eu tava pensando muito sobre isso esses dias. O ser humano, ele é um poço de hipocrisia. Todos, inclusive eu, inclusive nós. Todos nós temos os nossos momentos de hipocrisia. Alguns mais, outros menos. Porém, existem certos tipos de hipocrisia que eu não aceito, sabe? E, assim, eu sou um cara ateu. Eu me assumi ateu nos últimos 7 meses. Eu penso assim, não é possível, partindo do princípio de que todo evangélico acha que Deus é bom e Deus é perfeito. Ok. Se Deus é bom e Deus é perfeito, por que caralhas a gente tem tanta maldade no mundo? Se você perguntar isso pro evangélico, ele não vai saber te responder. Ele vai dizer que... Não vai saber. Na verdade, ele vai dizer que Deus, ele sabe de todas as coisas e o que ele coloca no seu caminho é porque você tem que passar. Tá, mas se ele é bom, por que ele me faz passar pelo mal? Porque eu não acredito que tenha um pai na face da terra que queira ver o seu filho comendo merda, sabe? Se fudendo pra poder crescer, entendeu? Eu acho que todo pai... Ai, minto. Não dá pra falar isso. Não dá pra falar isso. Porque tem muita gente filha da puta nesse mundo que faz... Nossa, cara, eu pensei numa coisa que agora que me deixou maluco, porque eu lembrei de casos de pais que abusam de das filhas, meninas, crianças, e isso me revolta num nível, cara, isso me deixa maluco num nível de me tirar do meu prumo, sabe? Mas... Pô, cara, e aí... meu argumento cai todo por terra. Mas em geral, o padrão é nenhum pai quer o mal do seu filho. Sim. É isso que você quer falar, né? Mas é que quando eu tento construir meu argumento, eu crio meu contra-argumento e eu caio na minha própria fala, sabe? E isso que é foda. Um argumento que você ouve muito da igreja evangélica é que a maldade no mundo é fruto do livre-arbítrio do ser humano que foi dado a nós. Só que você tem que escolher. Ou existe o livre-arbítrio, ou Deus não é onisciente. Exatamente. Porque a partir do momento que ele é onisciente, você não precisa ser testado. Já que eu já sei. Eu vou te dar, olha, tem aqui uma picanha
e uma maminha. Eu sei qual você vai escolher. Eu não estou chutando, não estou apostando. Eu sei qual você vai escolher. Exato. Então, você realmente, de fato, tem uma escolha? Claro que não. Exatamente. Isso é óbvio. Pelo menos pra mim é óbvio. Agora, nesse sentido, eu venho falando isso e vou repetir sempre, de que eu acho muito foda um ateu que quer ser uma pessoa boa, sabe? Porque ele não precisa de nada, de nenhuma ameaça que faça com que ele seja bom. E ele é bom porque ele quer ser bom. Exato. Porque ele sabe que se ele for mal, não vai ter nada que o castigue, entendeu? Ele não tá sendo aquilo por ameaça. Ele tá sendo aquilo porque ele quer ser aquilo. Não que isso seja uma escolha. Eu entendo que existem construções sociais gerais, maneiras de crescimento, escolhas que são feitas por nós, principalmente quando nós somos pequenos. Existe toda uma construção mental que é feita, principalmente no nosso país. Nós tivemos por muito tempo uma cultura de educação abusiva, de bater, de... como que eu posso dizer? Abusivo mesmo, sabe? Abusivo no sentido físico, abusivo no sentido intelectual, abusivo no sentido moral, sabe? A gente teve isso por muito tempo. Isso, eu fui extremamente privilegiado, porque minha mãe foi educadora de crianças a vida inteira, hoje em dia ela é idosa, e eu não tenho nem lembrança de minha mãe nunca sequer ter gritado comigo. Então, assim, com certeza eu nunca apanhei, e eu não tenho sequer lembrança dela ter gritado comigo. Ao contrário da minha esposa, que apanhou muito dos pais quando era criança. E hoje em dia, a gente tem muitas conversas, porque ela sente o impulso de bater na filha da gente quando ela faz alguma coisa. E eu tô lá sempre martelando, controlando. Segura, isso não faz nada. E você vem... E tem muitas pessoas que falam, né? Eu apanhei na infância e sou uma pessoa normal. Se você for avaliar bem, não é, né? Exatamente. Se você for a fundo, se botar aquela pessoa uma hora com um psicólogo, ela não sai de lá de boa. Não é só isso, né? A pessoa fala, eu apanhei e eu sobrevivi. Meu filho da puta, mas eu acho que é porque quem não sobreviveu não tá aqui pra contar a história, né? Também. Exatamente. Não, e são pessoas que são traumatizadas, que não falam sobre sentimentos, que têm travas pra um monte de coisas. Não são pessoas normais. Cara, quer ver? Eu vou fazer um censo aqui nesse podcast. O Thiago Miro já falou que não apanhou quando era pequeno. Thiago de Carvalho, você apanhou quando era pequeno? Ocasionalmente, levei uns tapas já. Tá, eu também apanhei. Tudo bem que o nosso censo aqui são de 3 pessoas. Ou seja, 66%... eu sei, o dado é enviesado. 66% dessa chamada já sofreu um castigo físico. Tudo bem, eu tenho certeza, eu não era uma criança fácil, sabe? Eu tenho plena ciência disso. Eu não era. Eu também não. Eu era um anjinho. Sabe, eu não era uma criança fácil. Mas... eu entendo que eu sobrevivi. E eu entendo que hoje eu escolho ser uma pessoa relativamente boa, dentro das minhas hipocrisias. Não, e é ótima a sua frase, eu escolho ser uma pessoa boa, porque tem um pensamento filosófico de que o ser humano, assim como toda a natureza ela é violenta. Você pode olhar uma paisagem maravilhosa, mas se você for olhar, der um zoom ali, você vai ver um predador pegando uma presa, e tipo, o leão, quando tá comendo a zebra, ele não se importa se a zebra tá morta, ela só quer que esteja parada quando ele começar a comer. Sim. A natureza humana, nós somos naturalmente violentos. Ser bom é uma decisão. Mas você sabe o que eu acho incrível, Thiago? É que a criança, ela não é mal. Ela é um pequeno vaso vazio. Eu tenho uma pequena discordância. Fica à vontade. Porque eu acho que a criança, elas... porque é engraçado até falar isso, mas as crianças possuem uma maldade pura. Porque, por exemplo, quando você der um pintinho na mão de uma criança, ela vai afogar aquele pinto simplesmente para ver o que acontece. Ela tá testando o mundo, não é maldade. Exato, sim. Pô, aqui em casa, a gente adotou um gato pouco antes da minha filha nascer, para que quando ela tivesse uma idade, o gato já fosse grande o suficiente para que ela não afogasse o gato acidentalmente. Porque a gente sabe que a criança maltrata pra caramba os animais naturalmente, pô, sem uma maldade pura, sabe? Não, mas eu não sei se é maltratar ou se é aprender o que acontece. Porque eu acho que se você ensinar a criança o que vai acontecer, e aí eu digo, de uma maneira livre de preconceitos, explicar pra ela, ó, se você fizer isso, ela vai deixar... Tudo bem que criança ainda não entende ainda a diferença entre ela e o outro, essas coisas assim, mas eu acho que é ensinável, sabe? Uhum. Mas eu vejo mais como uma vontade de entender o que é aquilo, como aquilo funciona, por que aquilo é diferente de mim, sabe?
Não sei se seria uma maldade pura, eu acho que seria mais uma coisa assim, eu não sei o que é isso, como eu entendo isso? Eu acho. Tá descobrindo o que é o bicho. Tá, eu cresci num sítio, eu e minha irmã. Meus sobrinhos estão crescendo num sítio também. E assim, eles eram crianças e estavam no pintinho, no meio do quintal, a galinha, o cachorro. Se torna, não é uma coisa que se destaca, é o ambiente deles, tá lá, faz parte, não é diferente de qualquer outra coisa que existe naquele mundinho que eles vivem. É o que existe pra eles. Eles vivem com aquilo de acordo com o que eles veem o adulto vivendo e se relacionando. Nesse caso, acho que que vai diferenciar, acho que de uma criança que tem um contato pontual com o animal, com o bichinho. Que ele tá descobrindo também o que é, eu acho. Ele tá aprendendo o que é o mundo. Essa coisa gigante que tá ao redor, que é confusa, que é barulhenta, que tem esse monte de gente estranha. Sim. Eu tenho, assim, meus pais que são um por seguro. Então, mas é justamente por conta disso, assim, que das crianças testarem e irem aprendendo, que eu sinto que naturalmente nós somos violentos. E conforme a gente cresce, a gente aprende a ser bom. Mas se você não tiver esse ensinamento, você vai crescer sendo uma pessoa violenta. Como ocorre na natureza, né? Não por maldade, mas porque a violência é natural do animal. Mas é que o Thiago discorda. O Thiago é professor de história, entendeu? E aí ele vai discordar. Mas eu acho que assim, eu acho que a gente tem um princípio do nosso primatismo, entendeu? Dos animais primatas que nós somos. Ai, mas eu sou humano, eu não sou um macaco. Tu é primata. Sérgio Moro? Não, os seres humanos somos primatas. Nós somos macacos. Nós somos macacos. Quer dizer nada, gente. Isso quer dizer nada, gente. O chimpanzé é violento, o bonobo é uma putaiagem do caralho. Não, tudo bem, mas todos eles... Nós somos literalmente macacos, só que como a gente é senciente, a gente se classificou de uma forma diferente. Exato, a gente teve uma classificação a mais que se chama classificação social. Mas é assim, eu entendi, Thiago, eu entendi a crítica que você fez, a zoeira que você fez com relação ao Quen, tá? Mas eu acho que a gente não pode negar também a nossa essência animal. E quando eu digo não negar a nossa essência animal, não significa justificar as nossas ações com base nisso, tá? Não é isso que eu quero dizer. Não tô dizendo que porque nós somos animais primatas, nós temos o direito de matar o amiguinho pelo qual nós discordamos da opinião dele, entendeu? Embora muitas vezes gostaríamos. Vai ficar quieto. Mas eu entendo que nós temos toda uma construção social. E o Altair fala muito disso no Naruhodo, sabe? E eu acho isso magnífico. O quanto o plano social influencia no nosso crescimento pessoal, saca? Com certeza. E agora, como mudar o social? Vai, Thiago. Fala, Thiago de Carvalho. Fala. Cara, tá, eu citei, a gente é primata, mas o que se diz sobre a gente? Sinceramente, você acha que a gente é primata, ok? A gente é mais parecido com o chimpanzé ou com o bonobo? Não, cara. Eu digo que nós temos uma essência animal e que isso não pode ser negado. Sim, mas você tá supondo que a essência animal é ser violenta. Não necessariamente. Não é. Necessariamente. Você compara. Você pode falar, primatas são violentos. Mas eu diria que não é uma violência por maldade, mas violência porque a natureza é violenta. A natureza é violenta, mas isso não quer dizer que a espécie ela é intrinsecamente violenta. Tá, nós somos primatas e primatas são violentos. Gorilas não são violentos por princípio, eles são de boa e se defendem ou atacam em algumas situações. O vídeo que eu vi hoje discordaria do senhor, mas tudo bem. A menina fez tec, e o gorila avançou no vidro, é esse? Não, é um vídeo que acho que tem uma fêmea de gorila e acho que ela tem um filhote de um outro macho e o macho do outro grupo acaba partindo pra cima dela, por alguma coisa. É que assim, o vídeo é muito curto, o vídeo é muito resumido, e aí tem o Pido, biólogo, comentando sobre a espécie gorila e sobre os hábitos deles. E basicamente em todas as espécies a gente tem, quando um macho alfa perde o seu posto e um outro macho alfa assume, ele elimina os filhotes daquele outro macho alfa anterior pra evitar uma concorrência futura. E isso ocorre em cacetada de espécies de animais, né? Sim, né? Não que nós tenhamos um macho alfa, entendeu? Não é Sim, isso. Não, mas na natureza a gente tem num grupo de gorilas você tem aquele que comanda, né? É fato. Não necessariamente, por exemplo, o macho vai assumir o posto alfa, vai matar todos os filhotes. Até porque isso ia gerar um estresse gigante para os fêmeas. Não é tão imediato. E a correlação não é absoluta, imediata ou necessariamente verdadeira. Sim. Um ser humano é um animal, um ser humano é um primata, portanto o ser humano é violento. Não, com certeza. A gente é um animal
de tudo, social. As nossas relações de poder, de conflito, de apaziguamento, de crescimento se dão a partir da sociabilidade que a gente estabelece entre a gente. Se a sociedade é matriarcal, patriarcal, é mais machista, menos machista, isso vai ser determinado pela nossa rede de relações culturais, históricas, de troca, de intercâmbio entre culturas diferentes, por exemplo. O ser humano vai ser naturalmente mal, vai ser naturalmente violento. Não. A gente tende a se racionalizar até um certo ponto, mas estou, assim, divagando aqui. Mas ao mesmo tempo, a gente toma muita atitude que é completamente irracional também. A gente é um animal racional, mas que a gente faz coisa que é idiota. Tipo, um imbecil que matou a ex-namorada grávida porque não queria ter um filho negro. Nossa, caralho. Você não viu isso, não? Não, eu vi um cara que matou a namorada porque ela dava muita atenção ao filho deles que tinha acabado de nascer. Caraca. Caralho, velho. Nossa. É pior ainda. Eu não consigo ver o que é pior. Mas isso é fruto de uma natureza violenta ou de uma sociedade que privilegia esse específico comportamento violento? Que fala, que naturaliza até certo ponto o homem como assim, eu não posso misturar a minha raça, ou eu não posso ter a minha atenção, competir por atenção com a minha fêmea, com a esposa aqui. Até onde que vai isso? Porque é mais, não é... Se eu for deixar falar que é natural, eu tiro a responsabilidade do sujeito, em grande parte. Mas não, a responsabilidade é dele. Ele tomou uma escolha, ele sabia o que era certo e o que era errado e fez a escolha errada. Uhum. A opção estava lá, ele podia ter parado e pensado, eu não sou centro do mundo, essa pessoa tem uma vida que é tão importante quanto a minha e ela vai viver a vida dela. Mas ele não, essa pessoa pra mim é menos que um objeto que eu posso submeter a minha vontade e fazer o que eu quiser com ela, sem pensar muito nas consequências. O que a gente pode fazer pra corrigir isso? É mostrar que sim, há consequências. É que nem nesse caso do cara que vocês citaram também, o cara cometeu um feminicídio, tipifica. É um crime de feminicídio. A pessoa vai ser apartada da sociedade e vai passar por um processo de reeducação pra compreender o que ele fez de errado. Não é falando assim, eu vou prender com punitivismo, o que a gente discutiu aqui, que não vai funcionar. É falar, não, você fez, isso é errado, porque você cometeu, você não tinha esse direito, você violou o direito daquela outra pessoa. Sim. E isso é social, é a gente construir uma cultura política diferente, uma cultura política nova que vai respeitar os valores, vai respeitar o valor da vida humana como um todo, sem contemporizar que uma vale a menos ou mais do que a outra por qualquer motivo. Justo. Eu entendo e concordo plenamente. E acho maravilhoso, sabe? É essa discussão, justamente essa discussão, entendeu? Acho que é isso, por enquanto. Senhor Thiago Miro, gostaria de comentar algo mais? Não, fechou perfeitamente. Eu gosto muito da dinâmica aqui, que a gente joga uma notícia e tá falando completamente diferente. É a bola de neve. Mas é isso, eu posso finalizar, por exemplo, a vereadora de Arco Verde, ela começou a sofrer um processo de cassação e pra evitar ficar inelegível para o ano que vem se candidatar novamente, ela renunciou ao mandato de vereadora. Eu nem comentei sobre isso, no fim das contas. Então, nesse caso do mandato, eu acho que, mesmo ela tendo essa ação, ela deveria ficar inelegível pelos próximos 4 a 8 anos. Ela pode ainda ser cassada, mas eu acho que o fato dela ter renunciado faz a poeira baixar, e isso vai sendo adiado, até que todo mundo vai esquecer. Nem fizeram com o Collor, né? O problema que eu vejo disso ela vai utilizar como discurso de estou sendo perseguida pela justiça, assim como um certo outro inelegível vem fazendo nos últimos tempos, entendeu? Ele adota a pecha de vítima, aliás, é a pessoa que falou, vai ficar de mimimi até quando? Não sei o quê. Mas agora tá aí se vitimizando, porque a culpa é do ministro X. É a marca dos covardes, né? Exatamente. Então, é foda, é muito complicado. Eu acho que a inelegibilidade tinha que ser por mais tempo, mais do que 8 anos. Eu acho que tinha que ser de pelo menos o dobro de tempo. E, aliás, a inelegibilidade da pessoa não deveria permitir que ela assumisse cargo público, diga-se de passagem. Nenhum tipo de cargo público. Se a pessoa se tornou inelegível, não tem a possibilidade de assumir um cargo público. De maneira que isso realmente gera uma penalidade para ela politicamente falando. Sr. Thiago de Carvalho, você gostaria de comentar algo? Não, uma coisa que eu pensei lá atrás, pelo tema, né? Por a mulher evangélica ter falado absurdo isso de uma pessoa que nasceu com autismo. Eu acho que eu já comentei isso em algum outro episódio, eu acho. Que a questão
o que essas pessoas, agora eu vou estar generalizando sobre evangélicos, qual que é o problema que eu vejo nessa perspectiva religiosa? Não é que a pessoa, não é a religião que molda a pessoa, é a pessoa que molda a religião pro caráter dela. O Deus que ela acredita não é externo a ela, não é uma entidade externa que diz pra ela o que é bom ou errado. É o que ela acredita que ela vai projetar, né, Deus pra justificar o que ela vai falar. Ela já é uma babaca preconceituosa do caralho e vai falar, não, é porque Deus castigou a pessoa. Isso, o que se extrapola, não é só na evangélica. Tem espírita que vai falar a mesma coisa, com o mesmo sentido. Então, é um castigo porque ela foi culpada, porque ela é um aprendizado pela outra vida. Vai tomar no cu, fala isso também. Verdade. Cara, e nesse sentido, existe um pastor que eu até vinha consumindo alguma coisa dele, o pastor Berloffa. Cara, ele faz um conteúdo bem interessante, assim, com relação à Bíblia, cristianismo, história, sabe? História da religião. É bem interessante o conteúdo dele. Uhum. Eu não sou o cara mais fã de pastores de uma maneira geral, mas eu acho o conteúdo dele interessante, assim, sabe? O ponto de vista dele político, o ponto de vista dele histórico, o ponto de vista dele geral sobre a religião é muito interessante, sabe? Meu posicionamento, assim, eu não tenho exceção em relação a pastores, pra mim todos são pilantras, não tenho exceção. Cara, eu acho bem interessante, porque assim, por exemplo, teve um conteúdo dele que eu tava vendo que ele tava falando sobre o Apocalipse, né? Uhum. E aí ele falou que Apocalipse já aconteceu. Porque o que foi o Apocalipse? O Apocalipse foi uma carta de Paulo para a igreja, e aí ele não podia escrever de maneira aberta, então ele escreveu em... É um livro mega subversivo contra Roma, né? Isso. E aí ele não podia falar mal do imperador. Então, para ele falar do imperador, ele usou uma analogia e assim por diante para poder passar as cartas dele à frente. Então, assim, a maneira como ele fala como traduções erradas que foram feitas, como uma tradução errada diz que um homem não pode se deitar com outro homem, e na verdade não tem nada a ver com isso. É nesse sentido, assim, de que eu acho o conteúdo dele interessante. Vou dizer que acredito 100%? Não. Mas acho interessante para quebrar esse tipo de visão do evangélico tradicional que lê a sua Bíblia, que tem na sua cabeceira da cama, e acredita 100% naquelas palavras que estão escritas, entendeu? Eu acho interessante nesse sentido. É que acredita até a página 2. Né? Eu uso um exemplo, por exemplo, quando você pega home, a palavra home, e traduz pra casa, você já perdeu nessa tradução. Sim. Porque home pode ser casa, como pode ser lar, né? Sim. Isso muda completamente o real sentido da tradução que você quer falar. Você imagina um texto que originalmente escrito em aramaico, traduzido pra grego, traduzido pra latim, e milênios, literalmente 2 milênios sendo copiado à mão e mexido à vontade, cara. Porque tiveram pessoas que arbitrariamente decidiram, isso aqui vai ser Bíblia, isso aqui não vai ser. E se você perde uma palavra que você perde na tradução, imagina um texto gigantesco como é a Bíblia. Concordo em gênero, número e grau. Exatamente. E até nisso foi o que a Tupá teve aqui há um tempo atrás. E, cara, isso era uma discussão que eu gostaria muito de ter com ela, assim, cara, sabe? De ouvir as coisas que ela estudou sobre isso. Apesar dela já ter falado bastante em outros podcasts, mas ouvir mais, sabe? Eu acho muito interessante. Porque ela estudou diretamente com aquele inicial, sabe? Aquele quase inicial. Eu gosto bastante também desse assunto, assim como você. Eu também sou ateu, apesar de que eu não posso expor isso tão publicamente para alguns familiares. Eles não ouvem podcast, não, né? Não ouvem. E esse assunto também me fascina, sabe? Porque uma das coisas que me fez sair da igreja evangélica foi não só estudar a Bíblia, que eu estudei a Bíblia tudo quanto eu pude, mas estudar a história da própria Bíblia em si, sabe? Sim. De como ela foi escrita, como ela foi feita ao longo desses milhares de anos. Sim, exatamente. 2000 anos do Novo Testamento, né? O antigo é bem mais antigo. E isso me trouxe pro ateísmo, basicamente. Inclusive, um dia, se vocês forem fazer um programa sobre essa pauta aí, por favor, me convide, porque eu gostaria muito de falar. E cada um aqui, eu não sei se o Thiago também é ateu. Também. Sou ateu quase budista. Cada um tem sua própria origem, digamos, sua história de origem, de como se tornou, né? Sim. E isso é bem legal. Eu gosto de falar e gosto de ouvir também outras histórias de como chegaram a essa conclusão, né? E se tornaram. Eu ia falar só pra gente um dia, se quiser, chamar o Jonas, que ele manja muito de negócio
tem pressão Bíblia, ele era evangélico, daqueles que lia Bíblia, chamar ele um dia pra conversar com a gente. Não é isso, cara, a maior fábrica de ateu que existe é a Bíblia. Justo, é isso aí. Meu povo, seguindo para o final aqui deste episódio, primeiramente gostaria de falar daquele meio de comunicação extremamente arcaico chamado e-mail, que você pode nos encaminhar para comentaristas.pod@gmail.com. Nós estamos também no Instagram e no Twitter como @comentapod, também no Céu Azul como @comentapod. Eu sou o Adrian Lemos no Twitter, não mais porque não entro mais naquela rede social, não estou em mais nenhuma rede social. Na verdade estou em uma, mas essa rede social é minha, privada, e eu não falarei porque não quero ninguém na minha rede social. Vou colocar o link depois. Mas caso, senhor Thiago de Carvalho, onde as pessoas te encontram? Me encontram aqui batendo perna em Juiz de Fora, me encontram também na internet como @tistoriano, com TH de Thiago, historiano de história, no Twitter, no Thread, no Buscar, no TikTok, e essa caralhada que eu faço toda vez aqui é sempre os mesmos. É isso aí. Temos também o nosso querido Roger Manrique, no Twitter como @Roger Manrique, no TikTok como Roger.Manrique. Temos também a nossa querida Nathani Félix no Twitter como @NaniFélix. Temos também a nossa querida Sandra Maia com Y e H no final. O nosso querido Dalton Cabeça, lá no Instagram como Dalton Cabeça e no Twitter também como Dalton Cabeça com KBSA. Agora, senhor Thiago Miro, primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo, disponibilidade, participação. Já te conheço há muito tempo, já te enchi muito o saco no Telegram, porque às vezes eu ia olhar lá no Mundo Podcast, aí de vez em quando eu via lá um sitezinho que deixava de ser de podcast e se tornava site pornô. Aí eu falava, ô Miro, eu acho que esse site aqui não é mais de podcast não, tá? Pornocast. Mas, muito obrigado, admiro muito o seu trabalho, há muito tempo, e agora fique à vontade, o microfone é todo seu, fale o que você quiser, diga suas redes sociais, faça jabá, fique mais do que à vontade, senhor Thiago. Muito obrigado, gente, é um prazer gravar com vocês. Quando você entrou em contato comigo ali há pouco mais de um mês, eu passei a tomar conhecimento do podcast e eu maratonei, eu vi praticamente todos. Eu tô realmente gostando muito de vocês, porque o primeiro que eu ouvi, que foi o episódio com a Tupá, que o Adriano me recomendou, que eu já sou mega fã da Tupá também, de outros podcasts. Eu já me agradei demais de perceber que vocês são a galera da esquerda raiz, né? Porque eu também não tenho paciência pra esquerda cirandeira, sabe? Me agradei demais, aí maratonei e fico muito feliz de estar aqui, né? Eu botei minha esposa pra ouvir o último episódio por conta da parte que vocês falam da Ana Hickman, né? Que a Sandra falou muito sobre o caso dela. Eu coloquei ela pra ouvir, ela também gostou bastante. Que ela é quem eu tô tentando viciar em podcast, então eu tô apresentando várias coisas pra ela pra ver se algum pega ela de vez. Legal. E eu posso ser encontrado como @Thiago Miro em qualquer rede social. Eu ainda uso bastante o Twitter, porque me vejo obrigado até por conta de trabalho também. Eu tenho que estar monitorando as coisas relacionadas a podcast o tempo inteiro, porque faz parte da minha vida. E eu também, principalmente, posso ser encontrado em @Jurassic Brasil no Instagram, que é o meu perfil de hobby. Eu amo. É muito bom. Eu sou apaixonadíssimo por dinossauros, tanto de Jurassic Park quanto estudar realmente a ciência de Jurassic Park. Eu sou colecionador de muitas miniaturas de dinossauros e eu fotografo elas como se tivesse em vida, né, na natureza. E aí eu posto essas fotos lá. É meu grande hobby, eu adoro. Muito obrigado. Caralho, que da hora. As fotos são maravilhosas, cara. Show de bola. Vou aproveitar, já que o senhor Thiago Miro falou de Twitter, eu vou fazer mais um jabá aqui. Há algum tempo atrás eu criei um perfil tanto no Twitter quanto no Céu Azul, chamado Podosfera BR. É um perfil que eu criei. A minha ideia é transformá-lo em uma coisa mais automática para o futuro. Eu criei com grande inspiração no antigo Podosfera, que era feito pelo Javier, porque eu acho que ainda falta um perfil que faça esse trabalho nas redes sociais. Então, já aproveitando para fazer jabá, nessas duas redes Podosfera BR, sou eu que tomo conta. A minha ideia é transformar ele o mais colaborativo possível, que tenham outras pessoas que possam ajudar na utilização desse perfil. E acho que é isso por enquanto, meus queridos. Agradeço demais essa gravação. A gente fica por aqui. Um grandíssimo abraço. Até o próximo programa. E tchau, tchau. Tchau, gente. Episódio próximo. E o título é Os Cachorros Daqui Começaram a Latir. Peraí. Eu estou ouvindo ao fundo. Vai na janela aí e faz um... Você vai latir mais, velho.
de vir aqui a este micro podcast com os nossos queridos 5 ouvintes que nós temos semanalmente. Não, semanalmente são uns 15. É justo, tudo bem. Cara, eu queria ser menos que o Midcast que falava que tinha 10 ouvintes e que nós só temos a metade disso, mas já que o senhor já falou que nós temos 5 a mais do que o antigo Midcast... Corta aí, não, são bonitos.